Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, passando aqui para a correção da nossa revisão bimestral de matemática, onde nós estamos trabalhando nessa revisão com a adição e subtração de raízes, multiplicação e divisão de raízes, tá? Então vamos à nossa primeira questão, que diz assim: resolva as adições e subtrações abaixo, tá? Então aqui, gente, nós temos alguns exemplos de adição e subtração de raízes. Por exemplo, aqui no item A, nós temos a raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 16. Então aqui o que você iria fazer? Você ia tirar a raiz de 49, que é 7, e somar mais a raiz quadrada de 16, que é 4, tá? E aí somando 7 mais 4, que vai dar igual a 11, é isso? Então nós já temos aqui o nosso resultado do item A. No item B, a mesma forma. Você vai extrair a raiz quadrada de 100, que é 10, é isso? Menos a raiz quadrada de 36, que é 6, ok? E agora você faz a subtração. De 10, eu tiro 6, que vai ficar 4. Então, está aqui o nosso resultado do item B. No item C, nós temos um pouquinho diferente, mas o processo é muito semelhante. Nós temos aqui 8 vezes a raiz quadrada de 3, mais 4 vezes a raiz quadrada de 3, menos 5 vezes a raiz quadrada de 3. Então, como a gente já sabe que todos os radicais aqui, né, o índice é igual, então a gente vai se preocupar só com o valor que está fora do radical, tá? Então nós vamos pegar esses valores aqui, ó, e colocar aqui dentro de um parêntese. 8 mais 4 menos 5, tá? E como o radical é o mesmo, nós vamos só repetir. No caso aqui é 3. Então, resolvendo, nós temos o que está no parêntese. 8 mais 4, que dá 12, e 12 menos 5, tá? De 12 eu tiro 5, vai ficar 7. 7 e vou repetir a raiz quadrada de 3. Então, aqui nós temos o nosso resultado. 7 vezes a raiz quadrada de 3. E no item D, nós temos aqui muito semelhante, mas se você observar, nós vamos ter radical 7 e radical 4. Então, nós vamos juntar os termos que são semelhantes, tá? O radical 7 e o radical 4. Então, nós vamos juntar aqui os valores semelhantes ao radical 7, tá? E aí nós vamos ter 7, aqui, ó, 7, mais esse radical 7, o valor aqui que está junto com ele é o menos 3. Vou fechar o parêntese e colocar o radical 7, tá? Agora nós vamos para esse valor que tem o radical 4, ó, esses dois valores aqui, que são semelhantes. Então eu vou pegar aqui, ó, mais, e aí o parêntese, 5 e mais 3. E a raiz cúbica de 4, que é o que está aqui, tá? Então agora fica fácil. Nós vamos resolver o que está dentro desse parêntese. 7 tira 3, fica 4. E vamos repetir esse radical. Então, no caso aqui, é 4 vezes a raiz quadrada de 7. E agora nós vamos resolver esse outro parêntese. 5 mais 5 e mais 3, isso vai dar mais 8. E vou repetir esse radical. Raiz cúbica de 4. Então, pronto. Chegamos aqui, encontramos o nosso resultado final. Então, o nosso resultado aqui é 4 vezes a raiz quadrada de 7, mais 8 vezes a raiz cúbica de 4. Então, esse é o resultado do item D.
Bem, dando continuidade aqui à nossa correção, nós temos agora na segunda questão, resolva as multiplicações de raízes, tá? Então aqui era bem simples. Vejamos o seguinte, se a raiz na hora da multiplicação der para você extrair, você já extrai e faz a multiplicação seguinte. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 4, eu sei que é 2, então já vou extrair. Tá aqui 2 vezes. A raiz de 25, eu sei que é 5, então já vou extrair. Tá? Feito isso, é só a gente multiplicar os valores encontrados. 2 vezes 5, 10. Então, já tenho aqui o meu resultado do item A. Aqui nós temos, ó, 18 vezes a raiz quadrada de 4. Então, o 18 aqui, eu não tenho raiz quadrada de 18. Eu tenho a raiz quadrada de 4. Então, eu vou repetir. Aqui, ó, eu posso fazer assim. Vou repetir o 18, tá? 18. E vou, no caso aqui, repetir a raiz quadrada de 4. Se eu posso tirar também. Mas eu vou só fazer aqui o 4. Vou repetir. Vai ter problema. Então, 18 vezes 4. Tá, ó. 18 vezes 4 vai dar o quê? 64. Tá ok? Então, 64 é só extrair a raiz de 64, que é 9. Tá bom? Então, nós já encontramos aí o nosso valor seguinte. Próximo, o item C, nós temos aqui raiz quadrada de 5, que eu sei que não tem uma raiz exata, e a raiz quadrada de 7. Então, desculpa aqui, gente, raiz quadrada de 64 é 8, tá? Ó. Deixa eu apagar aqui, raiz quadrada de 64, 8. Perdão. Então, aqui nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 7. Então, nós temos aqui, ó, que fazer a multiplicação. 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 35. Como não tem uma raiz exata, né? Então, eu já posso deixar por aqui mesmo. E a próxima aqui, nós temos a raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 6. Então, vamos juntar, já que não tem raiz, né? Vamos juntar aqui 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Como eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6, então eu já coloco aqui o resultado da minha raiz, tá bom, gente? Então, gente, vamos aqui à nossa terceira e última questão, onde nós temos que resolver as divisões de raízes. Então, aqui é o seguinte, nós temos aqui no item A, uma raiz quadrada de 36 sobre 16, tá? Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou criar uma raiz por 36 e uma raiz para o 16, tá certo? Então, tirando a raiz de 36, é 6. E a raiz de 16 é 4, tá bom? Então, fica 6 quartos, tá bom? Se quiser simplificar, poderia simplificar. Aqui, como nós já temos uma raiz aqui no numerador e uma raiz no denominador, a gente já pode resolver logo direto. Então, a raiz quadrada de 9, que é 3, tá bom? E a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, aqui também já está resolvido. Aí, aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no item A. Nós vamos tirar uma raiz para o 64 e uma raiz para o 25, tá bom? Então, nós temos a raiz de 64, que é 8, e a raiz de 25, que é 5. Então, já tenho, novamente, uma outra resposta, né? Então, 8/5. E no item D, como ele já está separadinho, né? Uma raiz para cima, outra aqui para baixo, nós temos aqui raiz quadrada de 100, que é 10, tá? E a raiz quadrada de 4, que é 2, tá bom? Então, nós temos aqui uma divisão, né? Dá para fazer uma divisão exata, então 10 dividido para 2 é 5, tá bom? Então, gente, essa é a correção da nossa revisão de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Desejo a todos bons estudos, tá? E aguardo vocês na nossa próxima atividade.